Queria, em nome da nossa associação, da BPC, agradecer essa aceitação desse convite. Foi uma ideia muito legal que a diretoria da associação teve, que é aproveitar grandes nomes do processo civil e explorar um pouquinho aspectos curiosos, enfim, relacionados à carreira, à vida, como chegou no processo, como se desenvolveu. Um bate-papo bem informal, rápido, enfim, para a gente e para todos poderem, depois ficar gravado, te conhecerem um pouquinho. Os que não conhecem, acredito que todos conhecem, mas fazendo uma apresentação muito singela, né? O Humberto, além de promotor de justiça há muitos anos no Rio de Janeiro, ele é professor titular da UERJ, é professor titular da Estácio, é professor titular do IBMEC, é puro sangue da UERJ, né, Humberto? Ele tem graduação, mestrado, doutorado na UERJ, correu toda a vida de professor na UERJ, até chegar à titularidade, muito novo, chegou à titularidade, coordena grupos de pesquisas na UERJ, é pós-doutor também pela Universidade de Connecticut, editor de inúmeras revistas, professor emérito também de uma série outra de universidades e faculdades, de forma, Humberto, que é uma satisfação muito grande te receber aqui. A nossa BPC está sempre de braços abertos. E aí eu começo, enfim, antes de passar a palavra, levantando uma primeira bola, né, te fazendo. O que te levou à escolha da carreira? Foram questões familiares? Ou foi, enfim, um desejo sozinho? Cursos, exames feitos ainda na época aí de colégio? Então, conta um pouquinho para a gente iniciar esse bate-papo. Como que começou? Como que foi a tua atração pelo direito? E como que você optou pela carreira, tanto acadêmica quanto profissional? Rapaz, já faz tanto tempo que a gente vai até esquecendo, né? Esse ano eu completo 25 anos aqui no Ministério Público e 23 anos na UERJ, né? A gente, às vezes fico olhando e falo, cara, porra, parece que foi ontem, né? E de Muito formado, quantos rápido. anos, Humberto? De formado, fizemos já 25 anos, porque eu me formei em dezembro de 94 e ingressei no Ministério Público em setembro de 95. Acabou que foi muito rápido, né? Eu ingressei no mestrado em março de 95, ingressei no MP em setembro de 95 e comecei a dar aula em 97 com o professor, na época era professor contratado, você ficava com o professor substituto, e aí fiz o concurso a professor assistente em 98. E aí lá na UERJ você tem tempos entre as categorias, né? Você entra como assistente, aí quando você conclui o doutorado você passa para adjunta, aí você tem que ficar, acho que são 8 anos, se não me engano, como professor adjunto, depois você passa para professor associado, tem que ficar 4 anos como professor associado, na minha época eram 5, agora são 4, e aí depois você faz a promoção com o concurso com defesa de tese para titularidade, né? Então tem um tempo mínimo aí, tem faixas também, adjunto 1, 2, 3 e 4, enfim, e aí você tem que também comprovando publicação. Mas o negócio começou lá atrás porque meu pai era advogado, meu pai advogava no Monsenhor Leonardo, que era um escritório muito grande aqui no Rio, o escritório foi se separando, os sócios foram se separando e hoje eles estão aí divididos em 3 ou 4 escritórios diferentes. Mas meu pai era sócio lá no Monça, na propriedade industrial, e aí eu sempre via lá, enfim, meu pai estudando, falando com clientes, aquelas coisas todas. Surgiu aquela ideia inicial de fazer direito, gostei da faculdade, e aí o caminho natural seria ir para o escritório do meu pai. Mas no terceiro ano da faculdade eu fui literalmente cooptado pelo Ministério Público, porque eu fui aluno do PCPC, né, do Paulo César Pero Carneiro, que é uma das nossas grandes lideranças aqui no Rio. Paulo fui aluno do Paulo desde do quinto período, né, do quinto período até o 10º, né? Lá na UERJ os professores acompanham as turmas. Então ele deu desde TGP1 Isso até até hoje, Proconselho Humberto, 4. ainda tem essa prática lá de acompanhar a turma? Até hoje, salvo se alguns professores, quando a matéria é muito longa, né, por exemplo, direito civil, que ocupa 10 períodos, e aí tem professores que têm a predileção, então tem professor que só dá obrigações de contrato, tem professor que Entendi. dá família e sucessões, mas via de regra, sobretudo Segue a turma. os titulares, eles seguem a turma, Bom, mas te seguem a turma. interrompi, então volta lá. Então, a atração pelo processo começou aí. A atração pelo direito veio daí, mas até então
eu entrei na faculdade de Direito muito influenciado pelo meu pai, e aí, quando eu estava no quinto período, foi um rolo compressor, foi uma lavagem cerebral, porque eu era aluno do PCPC e era monitor do Afrânio Silva Jardim, né, que foi um outro grande promotor aqui no Rio, já estava aposentado, também era professor da UERJ. Então praticamente não tive escapatória, né? Eu falei, pô, eu quero ser igual a esses caras, quero ser promotor. E aí teve aquela dificuldade inicial em casa, né? Meus pais, pô, mas e o escritório, pô, teu caminho natural é seguir o espaço do seu pai e trabalhar com ele no escritório. Mas meu pai logo viu que não ia ter muito jeito, né? E aí eu comecei a estudar na faculdade, meu oitavo período, eu já estava fazendo cursinho, estagiava no MP Federal, fazia cursinho, fazia o UERJ de manhã, estágio à tarde e fazia cursinho preparatório à noite. Já nessa loucura, oitavo período, nono período, décimo período, aí me formei. Passei no concurso da escola do MP aqui do Rio, que é a FEMPERJ, que oferece um curso preparatório bem voltado, bem direcionado. Comecei a fazer FEMPERJ e abri o concurso. E naquela época os concursos eram muito rápidos, né? Na década de 90, eu entrei no MP em 95, na década de 90 você tinha aí você tinha uma faixa aí de um até dois concursos por ano. Então, os concursos duravam no máximo 6 meses. Isso dava também um conforto para o candidato, né? Porque não era aquela. Não é como é hoje, que você tem um concurso a cada 4 anos, a cada 5 anos, então você fica naquela crise de ansiedade. Antigamente não, você ia fazer a prova até muito mais relaxado, porque você sabia que em março ia ter concurso do MP, em abril ia ter da Defensoria, em maio ia ter do Tribunal de Justiça, em junho ia ter da PGE, e se você não passasse naquele, no ano que vem provavelmente ia ter outro. O Né? estudo ia se aproveitando, Ia se na pior das hipóteses. aproveitando. E era muito comum você ver o pessoal passando. O cara passou na Defensoria, não passou nisso, mas passou na Procuradoria do Estado, passou para delegado. E aí acabou que eu estava fazendo o concurso nesse ano de 95, abriu tudo. Foi assim, aquela coisa de dar sorte também, né? Abriu Defensoria, abriu MP, abriu delegado e abriu PGE. Abriu tudo no mesmo ano. Magistratura não podia fazer, porque naquela época tinha que ter 2 anos de formado, mas promotoria você podia fazer direto. E aí aí fui passando nos concursos, eu caí numa específica da Defensoria, caí na específica de Pública, eu acho, da Defensoria, e continuei nas outras. Aí quando eu passei na específica do MP, eu falei, não, é o que eu quero mesmo, vou ficar aqui. Aí desisti dos outros, fui para a prova oral, e assim foi. Que bacana. Agora me diz uma coisa, Humberto. A tua experiência na UERJ, como você falou, você passou por todas, você acompanhou cumpriu todas as cadeiras necessárias até chegar a essa merecida titularidade, esse reconhecimento, que é o grande passo da vida acadêmica, né, de qualquer professor, é atingir a titularidade, ainda mais numa universidade que tem toda essa tradição como a UERJ. Mas você também sempre manteve um vínculo com algumas instituições das quais você também é titular, privadas. Né? Então você pode perceber muito bem aí, eu acho que a diferença, né? A forma de gestão e a velocidade com que as coisas se adaptam naturalmente, mais rápido na iniciativa privada, as Sim. públicas são sempre mais pesadas em termos de deliberação, em termos de gasto, em termos de tudo. Eu te pergunto, você acha que por essa razão, principalmente nas universidades públicas, aquele idealismo dos professores, aquela coisa ainda pesa muito? Quer dizer, aquele querer ensinar. Como é que você vê isso? Quer dizer, até para suprir um pouco esse peso natural das instituições públicas, né, que as tornam aí um pouco mais lentas nas decisões e, obviamente, nas deliberações em geral, né, de curso e tudo, enfim. E agora, na pandemia, a gente percebeu isso muito claro, que é natural que uma universidade pública é um Titanic para manobrar, ao contrário de uma universidade privada, onde as decisões são tomadas de forma muito rápida. Então, você acha que no público ainda tem, talvez, muito daquele do idealismo e da vontade dos professores estimulando os alunos e puxando? O que você vê disso, hein, Humberto? Rapaz, é um desafio hercúleo, realmente, né? Sobretudo porque tem dois agravantes aqui no estado do Rio. Primeiro, a situação econômica que está extremamente precária, né? Ela já vinha precária desde a da redução do preço do petróleo, depois com os sucessivos problemas envolvendo governantes e ex-governantes do estado, as sucessivas operações aí que foram feitas, e o regime de recuperação fiscal. E uma segunda agravante é que a UERJ é uma universidade estadual.
né? Nós temos poucas universidades públicas estaduais, a grande maioria é formada por universidades federais, então você tem ali uma rede de apoio, você tem uma proximidade maior com o MEC, com o CNPq, você tem um alinhamento maior. As universidades estaduais, elas ficam um pouco à margem disso aí, então acaba que a universidade ela tem a sua autonomia universitária, mas ela precisa meio que se reinventar, ela precisa meio que criar. Mas é muito curioso porque tem essa interação, né? Você vê, eu hoje trabalho para a UERJ e trabalho para o grupo Edux, né? Que é a holding que controla a Estácio e o IBMEC. E são públicos completamente diferentes, né? O público da Estácio é diferente do público do IBMEC, que por sua vez são diferentes do público da UERJ. Mas a gente percebe um negócio muito bacana. Você vê, ontem nós abrimos ontem à noite e hoje de manhã, as novas turmas da nossa pós-graduação Lato Sensu, lá da UERJ, né? Que você dá aula, que o Becker dá aula, enfim, que vários colegas aí de Brasília lecionam ali. Nós recebemos nessa pós da UERJ, eu recebi vários alunos que foram meus alunos de graduação do IBMEC e da Estácio, e da UERJ também. Então acaba que a UERJ tem uma força muito grande na pós-graduação. Na pós-estricto, que sempre teve, mestrado, doutorado, né? A gente tem 2 ministros do Supremo, a gente tem professores nacionalmente conhecidos, Gustavo Penenboim, Gustavo Tepedino, só para citar alguns. Então, a pós-graduação da UERJ tem muita força, né? E a graduação, ela luta aí com essa dificuldade. A gente precisa ter o financiamento para os cotistas, a gente precisa dar uma ajuda de custo, né? Não adianta só dar a faculdade, existe todo um pacote aí que precisa ser garantido para o sujeito ter. A gente tem uma série de alunos com deficiência, alunos cadeirantes, que moram longe, então a gente precisa organizar isso. Então, como você falou, é mais complicado manobrar uma universidade pública e por isso nós optamos, no primeiro momento, por suspender mesmo as aulas, assim como grande parte das universidades públicas, né? Porque nós percebemos que se nós retomássemos imediatamente, iria haver um tratamento diferenciado, iria haver Sim. Ia ser Um tratamento desequilíbrio ali interno que exatamente. ia dificultar, ia prejudicar a médio e longo prazo. Agora, Humberto, aí a paixão pelo direito, você colocou, e aí você acabou encaminhando a tua vida para o processo, né? Aí, queria que você falasse um pouquinho disso e me dissesse o seguinte, porque tradicionalmente, quer dizer, principalmente há muitos anos atrás, a ideia de processo, e eu te confesso que eu particularmente me interessei por processo até por conta disso, sempre teve aquela ideia muito do contencioso, né? Quer dizer, quem entende de processo consegue transitar bem num processo contencioso. Isso tem mudado muito, né? Nos últimos anos, de forma que o processo não é mais só isso, né? O processo ele é muito além disso, né? Então a ideia do processo como algo de litígio já está um pouquinho superada, né? Então eu queria te ouvir sobre isso, quer dizer, por que o processo? E eu sei que você é um grande estudioso, né, desses novos meios, né, de composição, etc., que são matérias processuais, e fora daquele contencioso tradicional de 20, 30 anos atrás, que era o que a gente tinha sempre ligado ao processo. É verdade. Aí tem um aspecto curioso, Osmar, porque lá atrás eu queria ser pessoa de processo penal. A minha ideia inicial não era trabalhar com processo civil. Todo mundo fala que o direito penal é a primeira paixão, né? A gente se apaixona pelo direito penal e casa com o direito civil, com o direito tributário, com o direito de trabalho, enfim. E aí, coloco, eu me formei e falei, eu quero dar de processo penal. Aí na época, o Paulo César falou assim: olha, a gente não tem vaga de processo penal nesse momento, né? Não tem previsão. A gente tem o desembargador Weber, tem o Afrânio Silva Jardim, tem Marcelo Monteiro, tinha mais um outro professor. Então, assim, o quadro de processo penal está completo, né? E nenhum desses professores vai se aposentar tão cedo. Agora, vai abrir uma vaga de processo civil, vai ter um concurso aí, as pessoas vão concorrer, pensa a respeito, se quiser, você se inscreve no concurso de processo civil. E assim eu fiz, né? E aí comecei a dar, e na UERJ, os professores de processo civil, eles dão TGP e processo civil. A UERJ dá Teoria Geral do Processo em 2 semestres, né? E aí eu fui começando a gostar cada vez mais. Já trabalhava na época na parte civil no MP. Eu falei, eu vou ficar em processo civil e tá ótimo. Então o processo acabou vindo dessa maneira, mas desde lá de trás eu sempre pensei em processo mais vinculado ao dever de pacificação, né? Sempre foi muito complicado entrar na minha cabeça como é que você trabalharia o processo sem uma íntima correlação com o dever de pacificação dos conflitos, né? Então,
na minha cabeça não adianta muito você ter uma decisão muito boa tecnicamente, uma decisão muito rápida, uma decisão muito eficiente, mas se ela não gerar, se ela não tiver como consequência principal a real, a verdadeira pacificação daquele conflito. Então, lá atrás no mestrado, em 1995, quando eu entrei no mestrado, eu escrevi sobre a transação penal nos juizados especiais criminais, que era essa minha época aí mais de processualista penal. Depois eu entrei em doutorado em 98, eu escrevi sobre os direitos individuais homogêneos na tutela coletiva, mas já com ênfase no compromisso de ajustamento de conduta, né, que era um negócio muito novo naquela época. O TAC ele surgiu em 1990, né, quando o Código de Defesa do Consumidor fez alteração na lei da ação civil pública. E aí depois, em 2003, eu fui para os Estados Unidos fazer o pós-doc lá na Universidade de Connecticut. Eu tive a sorte, a honra de conhecer o professor Angel Oquendo, que é um expoente lá, enfim, um PhD por Harvard, professor em várias universidades do mundo, e a gente fez uma pesquisa sobre os acordos na tutela coletiva norte-americana, né? O Class Action Settlement, lá da regra 23 das Federal Rules, fazendo uma comparação com o compromisso de ajustamento de conduta. E depois disso, na sequência, 2004, 2005, eu fui fazer aquele curso de mediação em Harvard, aquele seminário de 2 semanas que eles oferecem em junho e novembro, e aí comecei a trabalhar mais com a figura da mediação, 2005, 2006, aí me chamaram para compor a comissão do projeto de lei, e aí a gente começou a trabalhar dentro dessa linha de soluções consensuais agregadas ao processo pacificação, tanto no processo individual como no processo coletivo. E hoje o nosso objeto principal de pesquisa se refere aos limites do consenso, né? Explorar a última fronteira do direito consensual, tanto no processo civil como no processo penal, tanto no processo individual como no processo coletivo. E agora, quer dizer, você tocou num assunto aí, quer dizer, além né, esses avanços naturais, além dessa coletivização, hoje a gente pode falar numa certa, digamos assim, não vou dizer tendência, mas hoje a gente tem modelos que não tínhamos antigamente, que a gente pode chamar de estruturalização. Né? Então, a gente observa a atuação, e aí o processo é muito importante nisso também, em modelos que não são aqueles modelos tradicionais de litígios, né? Que são coisas muito maiores. E aí, nesse ponto, Humberto, você falou aí dos TACs, né? E a tua atuação como promotor, e também muito também na própria esfera, e também acredito processual penal também, você acompanha esses dois movimentos, da vida acadêmica e também da vida profissional. Então, a atuação do Ministério Público, o que você imagina, antes da gente entrar em questões aí mais curiosas, né, que a gente tem, enfim, relacionados a Humberto pessoal, mas para a gente conhecer um pouquinho do que você pensa. Você acha também que a própria atuação do Ministério Público, você que já vive esse mundo há 25 anos, você acha que ela tem mudado também para uma coisa mais ampla, menos litigiosa, mais compositiva? Então, a gente pode dizer que essa parte acadêmica de evolução do processo tem sido acompanhada também por uma evolução na prática, na realidade do que acontece no Ministério Público, no teu caso? Eu acho que sim. Eu acho que ainda há, digamos assim, focos de resistência, né? Eu acho que ainda há uma questão ideológica. Tem muitos colegas que entendem realmente que a via litigiosa é a melhor alternativa, e é uma posição respeitável. Eu acho que existem bons argumentos em determinadas situações, mesmo, mas é cada vez maior o número dos promotores. Eu tenho participado de muitos eventos, mal ou bem por conta do negócio da pandemia. Agora, vários eventos que a gente não podia participar, a gente consegue clicando no celular. Então, na semana retrasada eu estava num evento em Pernambuco, ontem eu estava num evento em Pará, amanhã vou estar num evento, tudo virtualmente, óbvio, vou estar num evento no MP de Minas. Então, assim, dá para ver, o MP de Santa Catarina tem iniciativas muito interessantes nesse sentido. Então, a gente acha que há, sim, né, um espaço aí que vem aumentando. O problema, eu acho que o grande desafio agora não é a consolidação do espaço de consenso dentro do MP, que alguns autores até chamam de Ministério Público Resolutivo, né? O problema é você garantir a segurança jurídica, né? A gente está vivendo um impasse agora, que enfim, são notícias públicas, que foi essa recusa
do PGR em assinar esse termo de cooperação e tal, enfim, esse acordo com a AGU, CGU, TCU, Supremo. Isso demonstra não diria uma ruptura, mas demonstra uma divergência, né, com relação Dessa a isso. linha. É. Agora, Humberto, você tocou nesse assunto, deu exemplos aí dessa participação, dessa integração no Ministério Público através desse novo mundo virtual, né? Isso se alastrou para tudo. Acho que no início a gente conversava, antes de começar, que vai desde a educação das crianças, enfim, ao nosso dia a dia. Já existiam os equipamentos, muitos deles, não eram tão utilizados como hoje, e a gente precisou desse empurrão da pandemia para se virtualizar. Então, a gente, quer dizer, a nossa geração ela acompanhou aquela mudança lá do analógico, da pesquisa de jurisprudência na mão, né, nos tribunais, de ir nas bibliotecas para procurar os acórdãos, daquela indexação complicada, etc. Depois para a internet e agora para uma virtualização que foi necessária 100%. E isso vai do ensino, isso vai para a vida profissional, isso vai para a educação das crianças. Como é que você está vendo isso? Eu sei que você sempre foi um sujeito muito ligado, muito atualizado nesse ponto, né? Você sempre gostou de andar na frente, sempre soube lidar com esses instrumentos, sempre soube utilizar. Como é que você está vendo essa mudança de uma hora para outra daquele analógico virtual para o 100% virtual agora? Pois isso, rapaz, está gerando aí inúmeros problemas. Eu acho que a gente ainda vai demorar algum tempo para processar toda essa carga de alterações que tá acontecendo, né? Eu acho que do campo da acessibilidade, né, a gente tem muito bons ganhos, mas no campo da efetividade a gente ainda tem problemas, né? Te digo, por exemplo, com relação especificamente à mediação, que é uma atividade que demanda ali um cuidado pessoal, né, um contato mais personalizado. Na mediação você precisa trabalhar com as emoções, você precisa trabalhar com algumas questões que trazem uma sensibilidade. Então é inegável que um procedimento de mediação feito aí na frieza da tela de um telefone, ele normalmente não vai atingir o mesmo grau. Lá no juizado em que eu trabalho, a gente tem um programa de mediação pioneiro, porque muitas das questões que chegam ao juizado, elas têm uma origem familiar, né? Elas têm uma origem no relacionamento que vem sendo desgastado com o tempo. Então, a gente tem um programa de mediação bem bacana, mas você vê, a maioria das pessoas que a gente contacta, né, e é um juizado especial criminal que fica no Leblon, então ele atende basicamente a pessoas de bom poder aquisitivo, a pessoas que têm acesso à informação, mas a maioria das pessoas que nós estamos contactando, oferecendo, olha, não podemos fazer a sua audiência presencial nesse momento, mas temos aqui uma ferramenta, né? O Tribunal do Rio comprou aquele WebEx Que funciona bem. Que funciona bem, que funciona bem. Uma das melhores, a plataforma que o Supremo usa, quer dizer, então CNJ usa, CNJ, né, e recomenda. Né? É uma referência, então a gente está usando o WebEx, e a grande maioria das pessoas fala, não quero, obrigado, prefiro que siga o processo, ou prefiro esperar para fazer no modo presencial, isso independentemente da origem, da idade, então há uma resistência natural, a né? isso. Eu confesso, não sei se você compartilha, lógico que muita coisa vem para somar e vai ficar. Né? Então, acho que se fosse durar 2, 3 meses, uma pandemia dessa, eu acredito que tudo voltaria muito rápido ao que era antes. Mas a gente está falando num período maior. Então, a gente está falando em praticamente um ano inteiro, né, que se imagina, no mínimo. Isso cria novos hábitos. Então, algumas coisas vão vir para ficar. Então, as sessões telepresenciais, né, dos tribunais, essas mediações que, enfim, podem não ter imediatamente a mesma eficácia, mas a tendência é que quem talvez não esteja hoje querendo esse virtual, daqui a pouco diga, não, peraí, deixa eu voltar atrás, deixa eu querer o virtual também. Sim, porque é uma forma. Agora, eu particularmente acho que muito se pode substituir, é importante que muito fique, muitas desses avanços fiquem. Mas, por outro lado, se perde muito. Esse exemplo da mediação é um deles. Se perde muito do contato pessoal. Né? Então, o relacionamento que é natural na própria vida acadêmica e profissional, ele pode se perder um pouco. Né? Então, enfim, sensibilidades que a gente muitas vezes vê no olho a olho, naquela conversa, enfim, numa própria audiência, numa mediação. Você acha que vai dar para substituir tudo? Ou seja, a gente vai voltar atrás um pouco, talvez, para o antigo normal? Ou a tendência é que seja tudo dentro desse novo normal, virtual?
Eu acho que vai se tornar uma coisa híbrida. Eu estava assistindo, eu estava lendo nesse fim de semana, não me lembro agora se era no Apple News, era algum jornal estrangeiro que eu tive acesso, em que alguns softwares já estão trabalhando dentro daquela linha de se criar um ambiente virtual realmente. Então, quando você se conecta, né, ao invés de você ver simplesmente o rostinho da pessoa, ao invés de você ver só a fisionomia, ele vai projetar aquilo dentro de uma sala de aula e vai projetar a fisionomia das pessoas como se elas estivessem sentadas ali atrás. Então é como se o Uhum. sujeito tivesse uma espécie de um avatar, né? Ele, Que ele fica ali pode, atrás sentado. ele pode inclusive digitalizar a mesma sala de aula presencial que você utiliza, né? Então ele coloca aquilo numa forma 3D na plataforma. Óbvio que se você acessar pelo celular não vai ficar tão bom, mas se você tiver um bom monitor de boa resolução vai ficar muito bom. E a imagem dos alunos, então, o avatar dos alunos é colocado ali como se fosse numa sala de aula, né? Para você ter uma ideia, quando começou essa confusão, nós consultamos os alunos da pós, lá da UERJ, da pós lá do Centro, nós consultamos, pô, vocês querem retomar o online? A reitoria nos deu essa autorização. E aí a grande maioria falou, não, a gente quer o presencial. A gente quer o presencial. Falou, tá bom, então a gente vai parar e vai esperar o presencial. Daí veio março, abril, maio. Quando chegou junho, o pessoal jogou a toalha. Falou, agora não dá mais para esperar, a gente quer ir para online. Aí ontem, com as duas novas turmas que começaram ontem, da pós-processo, nós estamos com 48 numa e 30 e poucos na outra. A gente não deixa passar de 50, que é para não ficar muito cheio. Eu perguntei, pessoal, você sabe que a gente está no online provisoriamente, mas essa turma é presencial. Ah, não, professor, a gente não quer estar presencial, não. Tá muito bom aqui, tá? E as pessoas estão se acostumando, Osmar. Eu não sei se você também faz muita reunião É, com clientes, você dá com muita aula, você tem vídeo. uma vida acadêmica muito. Estão Eu não sei se. acostumando. Isso que eu ia te falar, os alunos, eles estão se sentindo mais à vontade, né? E naquela parte final, quando você coloca ali todas as carinhas no monitor, aula de mestrado, que geralmente a gente tem 12, né? No máximo 14 alunos, dá Que para o colocar pessoal todos interage ali. mais até. O pessoal está acostumado, já está solto. Antigamente o pessoal ficava duro, né? Você falava, o cara mal não se mexia, você abriu o microfone, bom dia, professor, meu tema, vou falar sobre isso, aí fechava o microfone. Agora o pessoal está mais. Eu te confesso, Humberto, que eu, inclusive, o meu exemplo, eu se dissesse, ah, não, vamos assistir uma aula, uma palestra virtual, eu já penso, já partia de um preconceito antigamente, falava assim, eu não vou conseguir prestar tanta atenção, né? Quer Sim, dizer, não vou me concentrar tanto. E não é o que acontece, né? A gente observa que hoje é tudo questão de hábito e as pessoas estão se adaptando. Humberto, você, enfim, isso eu falo como amigo, enfim, teu, pessoal, que, enfim, essa amizade, você sabe disso, ela muito me honra. Começou também. uma amizade acadêmica, né? Quando eu fui fazer lá o pós-doutorado, e, enfim, nos tornamos grandes amigos, e aí eu pude acompanhar um pouquinho também essa tua vida pessoal, né? O Humberto fora da sala de aula, essa figura que é tão agregadora, isso é uma característica tua, né? Você consegue, enfim, unir pessoas, você consegue deixar as pessoas naturalmente em volta de você, aproximar pessoas, isso é um talento nato. Aí eu te faço uma pergunta, fora da vida acadêmica e da vida profissional, enfim, você trabalha muito, você dá muita aula, você tem uma vida muito agitada. E você, enfim, se casou com a Mariana, que também é uma grande profissional, também tem uma vida acadêmica, também, enfim, é um expoente na área dela aí de arbitragem, com alguma coincidência com a tua. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse início de tudo, se tudo começou no profissional, no acadêmico que vocês se conheceram, ou se conheceram num ambiente completamente fora. Não, foi no profissional e no acadêmico mesmo, né? Essa loucura que a gente vive, como você falou, né? A nossa vida ela é cíclica, a vida do professor é cíclica. Eu sempre digo, a nossa vida ela tem dois ciclos, né? Um ciclo muito acelerado que vai de março até junho e depois de agosto até novembro, onde as coisas vão se acavalando, onde a gente mal tem tempo de fazer as coisas, e o segundo ciclo, que é julho e depois dezembro, janeiro, um pedaço de fevereiro que a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade, né? Mas com o tempo a gente vai se acostumando, vai separando. Quando vem os filhos, né? Eu tenho dois, você também tem dois, aí isso passa a ser um fator natural
a gente acaba abrindo espaço de um jeito ou de outro, né? E aqui em casa hoje a gente tem acabou que tem essa convivência que é super interessante. A gente acorda de manhã cedo, toma café da manhã, aí vai cada um para um cômodo da casa, eu vou dar aula, a Mariana vai fazer ela dá muita aula de mediação também, tem o curso lá do CBMA, vai fazer reunião com o cliente, Beatriz vai para o quarto dela ter aula online, Felipe vai para o quarto dela, a babá ajuda ele um pouco no começo, e depois na hora do almoço todo mundo se encontra, né? E antigamente era uma coisa rara, né? Era muito difícil conseguir almoçar os quatro juntos num dia de semana, é muito raro. Eu geralmente conseguia, porque era justamente a hora que eu estava voltando da faculdade. Você sabe que eu gosto de dar aula muito cedo, minha aula começa às 7 horas da manhã, então quando é 10h30, 11 horas eu estou liberado. Então é o tempo de passar em casa, dar um beijo neles. Eu tenho a sorte de morar a 6 quadras do meu trabalho, então tem essa grande facilidade também, né? Que é poder almoçar em casa em 5 minutos eu estou no trabalho. E aí esse poder acompanhar esse dia a dia da casa é uma coisa muito bacana, né? Uma coisa muito importante, né? Agora me diz uma coisa, eu acho que acaba muitas vezes as pessoas pensam assim, falam assim, poxa, os casais, eles acabam, isso é muito natural, né? A pessoa acabar casando com quem é da mesma profissão, né? Eu, enfim, também me casei, conheci também a Ana Luísa, você sabe, ainda saindo da faculdade, mas é muito natural, a gente acaba convivendo todo mundo no mesmo meio, e isso acaba naturalmente ligando as pessoas. E os assuntos em casa, muitas vezes, né, igual a gente fala, igual roda de médico, né? Acaba que você chega numa roda de médico, os caras estão falando sobre coisas de médico, muitas vezes a gente senta e fala assim, porra, isso é um porre, né? Eu sei que você é um sujeito que, enfim, tem inúmeros amigos, inúmeras convivências, mas sem querer naquele dia a dia, em casa, como, enfim, todo mundo vive, respira arbitragem, mediação e tal, acaba que naturalmente o papo ele vai um pouquinho para aquele lado, ou sem querer, e o que é bom e o que é ruim. O que você acha disso, hein? O que você comenta disso? E atualmente a gente tem falado muito sobre coisas de gerenciamento acadêmico, né? Porque ela faz todo o gerenciamento desses cursos de mediação do CBMA e mais alguns cursos online agora. E eu estou nessa coordenação da pós lá da UERJ também na pós dos cursos da escola do MP. Então acaba que a gente acaba trocando mais ideias sobre gerenciamento, assim, né? Qual a plataforma que você está usando? Pô, hoje deu um problema na plataforma X, o link das videoaulas estou usando isso, espelhando no YouTube. Então acaba que antigamente até a gente falava mais sobre direito, stricto sensu, hoje a gente está falando mais sobre metodologia de ensino, né? Mas isso você sabe que é inevitável, É né? inevitável. E os meninos, eu sei que você, enfim, é um super pai, super ligado aos dois, ao Felipe e à Beatriz, gosta de acompanhar, se desdobra em mil para poder acompanhar o dia a dia, o desenvolvimento dos dois. Final de semana, sempre que pode, estar junto. Então, enfim, sou prova viva desse teu esforço para realmente dar o exemplo e conviver sempre com a família. Você acha que, naturalmente, a tendência de filhos aí, de casais de grande projeção na área jurídica como vocês, como você é em especial, você acha que tendem a ir para esse lado? O que você já olha para os teus meninos? Ele um pouco menor, né? Ela um pouquinho maior. O que você imagina, hein? Que existe essa tendência Rapaz, natural, os dois levam um jeito, você vai estimular. eu não estou vendo muito sinal, não. Beatriz está numa fase super ligada em medicina, assistindo aquelas séries Netflix de hospital, Grey's Anatomy, coisas assim. E o Felipe ainda está na fase do desenho, né? Ele não. Agora, eu acredito que vai chegar um momento, ela está com 11, né? Daqui mais um pouquinho, 12, 13, acho que essa influência vai ficar talvez mais forte nela, né? E aí vai tomar a decisão dela. Mas, assim, hoje, nesse momento, eu não sinto, não. E a gente também não estimula, não, para ser muito sincero, sabe? Eu acho que Beatriz vai para alguma coisa mais artística, ela tem uma sensibilidade muito apurada, e Felipe já é mais pragmático, já assim, mais objetivo. Acho que ele vai para alguma coisa da área de exatas, ou e a tendência natural dessa molecada hoje, Osmar, é a área de informática, né? Os É, moleques já nascem desbloqueando iPhone ó, e assistindo Netflix no iPad, é. né? Eles aprendem sozinhos, você não precisa nem ensinar, né? Ele vai intuitivamente. E Humberto, fora, no pouco tempo a gente sabe que sobra, considerando a tua ampla produção, enfim, aulas e trabalho. O que você gosta mais de fazer no dia a dia, ou sempre gostou e gosta mais hoje em dia, ou gosta menos, fora do ambiente do trabalho?
é no final de semana, eu sei que tu curte muito ir para o clube que é perto da tua casa, né? Walking distance aí praticamente. O que você gosta de fazer? Curte algum esporte em especial? Gosta de, enfim, de jogar uma bola final de semana? Gosta de jogar um tênis? Gosta de jogar golfe? Gosta de caminhada? Enfim, o que você curte mais fazer final de semana? Família, amigos, esporte? Rapaz, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida e que nós não estamos podendo fazer há muitos meses, que é viajar, né? Viajar para mim é o hobby mais. Eu sempre que posso, às vezes, pô, empurra daqui, acomoda dali. Às vezes tem um evento fora, daí eu tiro férias, tiro uma semaninha de férias. Eu adoro viajar, adoro. E para mim, assim, eu gosto de fazer viagem curta, não gosto de fazer viagem longa, porque eu morro de saudade das crianças, morro de saudade da minha casa, das coisas. Eu gosto de fazer viagem curta, assim, bate e volta, 5, 6 dias, uma semana. Então, isso para mim isso é o que me realiza, né? Agora, aqui a gente, graças a Deus, o Rio tem esse aspecto positivo, né? Tem a praia aqui pertinho, tem o clube, tem o Caiçaras, que as crianças adoram também, a gente vai caminhando pela lagoa, cinema, enfim, restaurante. Atividade física, eu gosto muito de caminhar, gosto de caminhar na lagoa, da minha voltinha na lagoa, minha voltinha e meia na lagoa, sempre que eu posso, eu vou aqui pertinho também. Então, às vezes, uma horinha e pouco, dá tempo de ir fazer a volta, né? E Agora, voltar. Humberto, você falou de viagem, eu sei que você, enfim, adora viajar, e tem uma curiosidade que eu queria que você explicasse um pouquinho. Eu, quando ouvi pela primeira vez, eu fiquei meio assustado, porque, por exemplo, eu gosto de viajar, mas até curto uma boa viagem de avião e tal, mas eu evito o avião em si, né? Apesar de gostar, eu, enfim, te confesso que não que eu seja daqueles que entra passageiro e sai sobrevivente, mas eu sempre tenho um certo receio de voo, né? Eu gosto quando acaba também. Então eu sempre evito alguns trechos e tal. E eu lembro a gente conversando algumas vezes, você comentando dessa paixão de viagem, que também é paixão pelo caminho, né? E paixão Exatamente. pelos aviões, paixão por curtir não só o destino, mas curtir os roteiros. Conta um pouquinho pra Exatamente, gente disso aí. exatamente. Uma vez eu vi um site que é Viagem na Viagem, e é exatamente o meu caso. A viagem, para mim, começa muito antes, né? Começa nessa programação. Então, assim, eu acho extremamente chato você assim, eu vou para Paris, eu vou pegar um voo direto da Air France. Acho que isso não tem a menor graça. Assim, isso é fácil demais. Assim, eu gosto de ver quais os roteiros que você tem. E você descobre, Osmar, umas coisas muito interessantes. Tem várias companhias, né, e agora muito mais por conta da crise, que elas estimulam o stopover, né? Então, se você for, por exemplo, via TAP, ou se você for via Ibéria, e aí o cara te dá, às vezes, uma noite, 2 noites na cidade do stopover, te dá. Se você estiver viajando de Mas eu executivo, os lembro de caras. alguns stopovers teus que são uns stopovers meio diferentes. Então, por exemplo, para ir para Londres, passa em Nova York, em Washington, Exato. enfim, em Isso é muito Chicago, e bom. de lá vai para Londres via Isso, Berlim, né? isso, é, Porque aí isso, você isso é muito consegue. bom. Isso é muito bom. Eu já fiz isso algumas vezes. O Rio, Nova York, Londres, né? E aí você dá um stop de 1, 2 dias em Nova York, enfim, se atualiza, vai na lojinha da Apple, e aí depois você segue. Eu gosto muito e eu realmente me acostumei, porque como eu morei um tempo nos Estados Unidos, estudei lá, fiz o curso, depois virei professor convidado. Eu acabei acumulando muitas milhas, né, na American Airlines. E a American, de fato, ela fideliza o cliente, você tem direito a upgrade gratuito, você tem passagens diferenciadas, você tem um atendimento numa central diferenciada. E aí eu acabei virando uma espécie de seguidor lá do George Clooney, lá naquele filme lá das milhagens, né? Não tenho ainda o meu 1 milhão de milhas, mas estou chegando lá. A minha ideia era completar até o ano que vem, meu milhãozinho de milhas, mas agora com a pandemia vai demorar mais uns 2 ou 3 anos, né? Mas de fato eu gosto muito disso, assim, descobrir roteiros novos. E você, Inclusive o aparelho, né? Inclusive o avião. Né? Eu sei que isso você é o gosta também melhor, disso, de isso é o curtir. melhor. Vai ter um avião novo, eu gosto de conhecer, enfim, curtir também esse momento, né? Pô, você quer me ver mal-humorado é quando eu descubro que a companhia aérea, em cima da hora, mudou o aparelho e não avisou. Pô, isso é um negócio que me deixa assim. É um dos tópicos, assim, é um dos trending topics na minha terapia lá com o Eduardo, o Santo, que é meu terapeuta. Né? Eu falo, Eduardo, isso é um desrespeito, que, pô, eu fico dias planejando a viagem para pegar aquele voo no Dreamliner, para pegar aquele voo no 787. Chega em cima da hora, o cara me troca, me coloca um 757.
refurbished, totalmente. Mas, enfim, na verdade, é uma paixão mais pelo avião do que efetivamente pelos roteiros dos aviões, assim, né? Eu gosto muito, realmente. E aí você tocou nesse assunto, quer dizer, das viagens. A tua experiência fora do Brasil, você acha que foi muito marcante enfim, para a tua vida acadêmica, para o que você é hoje em dia? É uma coisa que você estimula esse estudar fora? E aí eu te Sim. pergunto, uma subpergunta. Vale a pena, quer dizer, o estudo imediato em si, você imagina, então se forma e já vai para lá, para a experiência e tal, ou é melhor ir mais amadurecido, enfim, para o LLM ou para um doutorado, o que quer que seja. Como é que foi para você isso? E o que, que você costuma recomendar para quem te pergunta essas experiências fora, do ponto de vista pessoal e profissional acadêmico? Cara, eu não tive a oportunidade de ir mais novo, né? A minha família tinha uma condição financeira legal, mas não era o suficiente para eu ir para os Estados Unidos com 16, 17 anos e morar lá, college, alguma coisa assim. E eu saí da faculdade de Direito e entrei no Ministério Público em 6 meses, 7 meses depois. Então, isso passou também a ser uma barreira, porque eu não podia largar o meu cargo público aqui, não podia. Naquela época não existia licença para fazer mestrado no exterior, era absolutamente impensável, né? O mestrado a gente fazia aqui. Então acabou que eu fui para os Estados Unidos já mais velho, já com 30 para 31 anos, fazia esse pós-doutorado, e eu me lembro que eu fui juntando férias, eu fui acumulando férias e juntei com uma licença prêmio, né? Aqui no Rio você tem uma legislação de que a cada 5 anos você acumula 3 meses de licença. Então eu acumulei 3 meses de licença, mais as férias que eu tinha guardadas, deu ali 6 meses mais ou menos, e eu pedi esse período. Ainda não tinha licença para estudar fora. Então eu já fui num outro contexto, eu já era professor, já tinha mestrado, já tinha doutorado, já era servidor público, eu já estava numa outra situação. Eu gostei muito, me ajudou muito, inclusive como professor. Você vê a maneira, o método socrático, né? Então as aulas não são expositivas, elas são basicamente a partir do comentário de casos concretos. Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso em Harvard, me chamou muito a atenção, porque toda a aula eram dois professores em sala de aula, os alunos O teu colocados em forma primeiro curso, circular. então, foi esse de Harvard, Não, a minha primeira experiência foi em Connecticut em 2003, que é onde você tem como uma vinculação até isso. hoje. E aí depois eu me tornei professor visitante. Na época eu fui como pós-doutorando, né? Então eu era uma espécie de híbrido, assim, porque eu não era aluno, mas também não era professor. Então, assim, eu até tinha uma estrutura no prédio dos professores, mas eu não tinha licença para orientar, para dar aula. Eu ia para as aulas do meu orientador e participava junto com ele. Mas eu estava ali num status híbrido, né? Tanto que o governo norte-americano dá um visto especial, que é o J1. Você não vai nem com F1, que é o visto de estudante, e também não vai com o visto de trabalhador. Você não pode trabalhar, né? Você não pode ter nenhum tipo de emprego, você não pode ganhar dinheiro, nem on campus, nem off campus. Você está ali simplesmente para ser uma espécie de um observer, né? E aí, Entendi. quando eu voltei depois em 2005 para fazer o curso de mediação, e são 2 semanas, aí foi uma experiência muito interessante, porque era uma turma muito mesclada, tinha alunos muito novos e tinha já alunos que eram juízes de Corte Suprema, de tribunais estaduais. Então foi muito interessante. E aquela dinâmica, dois professores em sala de aula, os dois em pé, andando o tempo todo, a turma fazendo uma meia-lua na sala, exposições muito rápidas de 15, 20 minutos e logo em seguida dinâmicas de grupo. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, opa, eu nunca tinha visto isso na minha vida, nesse ritmo, nessa frequência, né, um negócio pulsante, assim, todo mundo participando, todo mundo interagindo, assim, aquele inglês técnico. Isso realmente me deu um upgrade aí como professor. E aí depois quer dizer, então você começou ali por Connecticut, que você tinha esse regime híbrido, e que você tem uma vinculação até hoje, e aí depois, num outro momento, é que você fez quer dizer, teve a oportunidade em Harvard de também estudar. E aí depois começaram, aí já com o professor, já depois do Os pós-doutorado, começaram convites. os convites para os eventos. Aí veio Portugal, veio Espanha, a gente hoje tem uma vinculação muito grande com a Nova de Lisboa e com a Universidade de Coimbra.
na É isso que eu ia te Espanha. perguntar. Eu sei que você tem hoje também uma vinculação, além dos Estados Unidos, com instituições aí portuguesas, em especial, não é? Então, enfim, até para alunos que eventualmente querem fazer um pós-doutorado, um doutorado lá, eles estão muito bem, né, Humberto? Estão muito bem organizados Muito, muito, academicamente, né? muito, muito. Só ali na região de Lisboa, você tem a clássica, a nova de Lisboa, que são expoentes, Coimbra, enfim, que é uma referência. Universidades novas estão crescendo muito, a Universidade do Minho, por exemplo, a Universidade do Porto, né, que já conquistou seu espaço. Eu tenho ascendência portuguesa, então também ajuda. E no ano passado eles me convidaram para ser pesquisador permanente lá do Centro de Pesquisa da Universidade Nova de Lisboa. Então isso me permite também indicar Que alunos legal. que queiram estudar lá. Eu faço orientação de teses Quer lá. dizer, você tem uma vinculação familiar a Portugal, né? Mas o teu nome, a origem é italiana, né? Por parte de pai, é português, é o Pinho, né? Que aí vem até onde a gente conseguiu levantar, né? Meu avô, Reinaldo, ele nasceu em 1903, lá em Aveiro, no centro-norte de Portugal. E geralmente, né, pelo menos em Portugal tem essa tradição, famílias que têm nome de árvore ou nome de animais são judeus convertidos, são cristãos novos, né? Em Portugal existe essa ideia. Então, o pinho, o carvalho, são normalmente cristãos novos, né? Meu avô veio para o Brasil em 1927, se não me engano, e meu pai já é brasileiro, mas eu sou neto de português e estou lá no processo de obtenção de cidadania, porque eu sou neto nascido no estrangeiro, mas meu pai não chegou a requerer, meu pai morreu antes de requerer, então aí fica um pouco mais complicado, mas nós estamos lá na luta, se Deus quiser vai dar certo. E curiosamente, acabou que academicamente, profissionalmente, ao invés de Humberto Pinho, né, acabou ficando mais de uma forma natural, eu acredito, Humberto Dalla, É, né, que seria, se fosse pensar objetivamente, o menos provável, não é? Porque são outros dois nomes fortes, Pinho, Bernardino, e o Dalla, né, eu ouvi isso uma vez, inclusive um amigo nosso, o Petrone, a gente junto, alguns anos atrás, ele dizendo que o Dalla equivaleria a um D, então como se fosse exatamente. Humberto É, de Bernardina de Pinho, alguma coisa assim. exatamente. O nome de família, né, por parte de pai é Pinho, e por parte de mãe, os italianos lá de Colatina, interior do Espírito Santo, é Dalla Bernardina. Mas, curiosamente, no Espírito Santo tem uma outra família, que é a família Dalla, que inclusive produziu alguns anos atrás o senador Moacir Dalla, que foi uma figura bastante importante aí em Brasília. Então, no Espírito Santo você tem até hoje, e curiosamente, alguns Dallas se casaram com Dallas Bernardinas e vice-versa. Então, aí que embaralhou a família toda. E Mas eu eu estou acho, vendo aí o nosso amigo Zé Roberto, inclusive, falando que toma um susto toda vez que vê o Pinho. Humberto Pinho, tão acostumado que ele está Dala. Né? Então, eu te pergunto, nas indexações, também, claro, naturalmente fica Pinho, mas algumas vezes, quer dizer, tem como será mudar isso? Você pensa em, de repente, botar mais o Dala ou não tem jeito? acabou ficando um negócio bem, bem diferente, Híbrido. porque Aham. e que volta e meia eu pego algum texto, aí coloca lá Dalla, vírgula, Humberto Bernardina, de. E aí a confusão fica maior ainda, porque você sabe que os espanhóis, por exemplo, o nome citado é o nome do meio, não é o nome final, né? Então isso já me aconteceu. Eu estava uma vez no México e aí o cara me perguntou: pô, você é espanhol? Eu falei: não, sou metade português, metade italiano. Eu falei: porque eu estou vendo que eles citam o seu nome do meio e não citam o seu nome, o seu nome de fim, né? Eu falei, Aham. isso é uma É uma longa longa história. história. Isso é uma longa história. E o Humberto, você, enfim, com essa vida corrida que tem, né, a gente sabe que tem que arrumar o tempo em qualquer circunstância. Né? Então eu sei, pelo nosso convívio, que você quer dizer, tenta aproveitar ao máximo o teu tempo sempre, e aí o segredo do sucesso, muitas vezes, ele vem daí. Né? Então a gente sabe do esforço que você teve para conseguir fazer essa vida acadêmica até a titularidade de uma forma aí brilhante e rápida pela tua pouca idade. Então, nada vem à toa. Sempre eu sei que foi muita dedicação à produção, enfim, dias e noites, e qualquer minuto é precioso. Então, é o tempo do táxi, é o tempo do avião, é o tempo que está esperando acontecer uma abertura de um evento. E aí,
entre os amigos, eu sei que se comenta muitas vezes do famoso laptop, né? Que Isso é uma existe um lenda. laptop que anda junto, eu não sei se é lenda ou não, mas que esse laptop, o segredo está aí. Então, assim, esse laptop embaixo do braço, em qualquer lugar você consegue escrever alguma coisa. Então, você está esperando abrir um evento, você escreve um artigo. Você está no táxi indo para o Santos Dumont, escreve outro artigo. Se pega um voo longo, então aí pô, escreve um livro. Né? Então, conta para gente, o laptop realmente é para conseguir aproveitar ao máximo tempo ou para quando está meio de saco cheio, falei, vamos falar besteira, eu vou aproveitar e estudar aqui um pouco. Rapaz, você sabe que o pessoal pega no meu pé por causa, faz bullying comigo por causa disso, mas de fato isso virou. Começou como um hábito e virou um vício, sabe? Eu hoje não consigo mais sair de casa sem o laptop, porque óbvio que aquelas mensagens mais rápidas, aqueles e-mails de confirmação e tal, a gente faz pelo celular. Mas volta e meia entra a monografia, a gente tem muito orientando, você também tem muito orientando aí no IDP, né? Então, às vezes, se você chega lá no Ministério Público, a audiência está marcada para 1 hora, o juiz atrasou, enfim, alguém atrasou, o advogado não chegou e sobrou meia hora ali. Você está ali, tá, cara, você pega o laptop, abre e você dá o ok, dá uma baixa numa monografia, né? E hoje a gente tem que fazer muita coisa pela internet, né? As pautas estão todas eletrônicas, mandar material para o pessoal, separar tudo na pasta do Dropbox. Então eu já ando lá com o modemzinho 4G, com o laptop e vai. Essa história de que escreve artigo, escreve livro, isso é intriga da oposição, não dá. Mas que a gente consegue adiantar muita coisa. Eu me lembro quando eu ainda era refém do desktop, né, que houve uma época que eu só conseguia escrever no desktop. Eu não me acostumava com É o laptop de notebook. jeito nenhum. Né? Pô, era difícil. Aí eu chegava em casa de noite e tinha 1 quilo de e-mail para responder, tinha um monte de coisa para fazer. Então hoje eu consigo chegar em casa mais ou menos zerado. Assim, os e-mails urgentes e as coisas que dá para fazer num espaço de 10, 15, 20 minutos já foi tudo Você resolve embora. ali. Inclusive, o nosso amigo Zé Roberto está novamente falando aí que um dia olhou a tua caixa de e-mail e falou assim: bom, se eu tenho 81 e-mails, o Humberto vai ter no mínimo 810. E que a caixa de e-mails ali estava praticamente em dia. Isso é fruto disso. Né? Quer dizer, você consegue para as coisas mais rápido usando esse tempo pequeno para justamente depois poder se dedicar um É. tempo maior às outras coisas, né? Não, me dá uma agonia, Osmar, quando eu vejo aquela caixa do Gmail, né, que é o meu e-mail principal, com aquele monte de mensagem em negrito, né, que é mensagem não lida, me dá uma agonia de ter, assim, e sempre foi assim, desde que eu entrei no MP, quando chegava aquelas pilhas de processo, me dava uma agonia, aí às vezes eu sentava no chão, botava as pilhas todas, assim, eu preciso ter uma noção de quanto tempo eu vou gastar para fazer cada coisa daquilo. Então, assim, se entrarem 300 processos na minha sala, eu vou parar, vou separar eles em bolinhos, vou dizer, esses aqui é arquivamento, isso aqui é denúncia, isso aqui é transação penal, isso aqui eu resolvo agora, isso aqui tem modelo, isso aqui não tem modelo. Então, esse sempre foi o meu jeito de trabalhar, tanto na academia como na vida profissional, é separar, sistematizar, organizar, e aí o laptop me ajuda muito nisso, né? Porque quando vem alguma coisa efetivamente complicada, né? Pô, tem que dar ok numa tese de doutorado, não dá para fazer correndo, né? Você dá aquela leitura, mas você precisa refletir, pensar ver se de fato o cara tem ali uma tese, se de fato aquilo é original. Aí você leva para casa, faz de noite, faz no fim de semana. Mas aquele nosso dia a dia, que acaba sendo 80, 90% do nosso dia a dia, né? Responder uma dúvida de aluno, dar ok numa monografia, preencher a pauta, indicar os textos que vai ler na semana seguinte. Isso aí a gente faz durante o dia, porque se chegar de noite, você já está cansado, né? Aí você vai chegar de noite, aí você pensa, pô, eu vou roubar o pouco tempo de convivência com os meus filhos para fazer um negócio desse que eu poderia ter feito durante o dia, aí também não vale a pena, né? E aí, Humberto, já para não tomar muito teu tempo, já estamos aí chegando em 1 hora, eu puxo aqui um último ponto para te ouvir, que tem uma relação com o que você está dizendo. Então, eu acho que, óbvio que, enfim, você se preparou para isso, né, para essa ascensão, para esse trabalho, mas sempre batalhou muito por isso e aproveitou. E esse aproveitamento do tempo, ele, sem dúvida nenhuma, ajuda. Né, porque a gente está falando, comecei falando da tua vida acadêmica, que começou ali puro sangue na UERJ, né, graduação, mestrado e doutorado, e como eu sei que muitos dos teus amigos aí orientando também têm a sorte, né, de estar fazendo, como o Zé que está aí falando,
ou terem feito, então isso é realmente uma coisa muito interessante, essa percepção, né, de que a gente vai falando mestrado, doutorado, pós-doutorado, concurso para professor, concurso para titular e tal. A gente está falando num universo rápido aí de 5, 6 teses, né? E aí eu te pergunto, quer dizer, depois de tanto escrever, tanto produzir, tanto orientar, ainda chega num determinado momento, eu tenho que fazer uma tese para titularidade. Né? Da onde vem a inspiração? Quer dizer, é uma coisa nova, né? Porque a gente não está falando aí num trabalho monográfico, num artigo simples, a gente está falando de uma tese para titularidade, que é o máximo da vida acadêmica. Então, conta um pouquinho para a gente de onde que vem essa inspiração aí, Humberto. Rapaz, isso aí foi realmente um processo angustiante, né? Foi uma tese que me custou 5 anos para escrever, porque eu sabia que o desafio era muito grande, né? Você demora muito tempo até você amadurecer isso, você se expõe muito, né, numa tese. Numa tese de doutorado, você já se expõe, né? Numa tese de doutorado, de pós-doutorado também, você fez aí recentemente. Mas numa tese de titularidade, você tem que apresentar um troço realmente que é um diferencial. Então você tem que ir puxar os seus limites, esticar a corda ao máximo. Então, a diferença entre você estar escrevendo uma coisa genial e você estar escrevendo uma enorme bobagem, né, é uma diferença pequena. Então dá realmente um medo. E a única alternativa a única forma que eu aprendi para lidar com isso foi organizando e sistematizando. Então, eu Que comecei a bacana. separar os textos com 5 anos de antecedência, eu tinha um arquivo para cada capítulo, eu ia amadurecendo aquilo, eu trocava uma ideia com outro, trocava uma ideia com outro. Eu fui construindo aquilo ao longo dos Se 5 anos. organizou para construir ao longo dos Foi, anos. Porque Humberto, desculpe te senão interromper, eu não sou bom nisso. Está pitando aqui para mim que vai acabar. vai E eu não sei acabar, meu fazer essas amigo. conexões. Então, olha, mais uma vez de coração, queria dizer que essa legião de fãs e amigos que você tem não são à toa. Você é um cara fantástico. Então, Obrigado, meu obrigado mais irmão. uma vez por ter compartilhado com a gente um pouquinho dessa tua vida e de todo o teu desenvolvimento. Obrigado você.